Eu sou a Bibia e hoje a gente vai trazer aquela clássica indicação de livros que, se você gostou desse, provavelmente vai gostar desse. Tem uma lista aqui com suspense, com romance, então já fica aí, já senta o dedo no like e já se inscreve no canal pra ficar por dentro de todos os vídeos. Essa semana a gente teve dois, o vlog e agora este aqui. Então, vamos valorizar o trabalho da gata, porque eu amo trabalhar com o YouTube. Uma pena que agora ninguém mais curte tanto, né? Vou começar falando de Uma Farsa de Amor na Espanha. Se você gostou desse livro aqui, que aborda temas como enemies to lovers, fake dating, a gente tem dois protagonistas que trabalham na mesma empresa, eles são colegas de trabalho. E aí ela vai viver uma situação na família dela, por conta do ex, e uma situação, um clima chato, um clima tenso. Ele vai se oferecer pra fazer o papel de namorado dela durante essa viagem. Então a gente vai descobrir que na verdade ele sempre foi apaixonado por ela que na cabeça dela tinha toda essa questão de que ele era grosso e não ligava pra nada e que eles se odiavam, sendo que na verdade não era bem assim, né? Ele sempre foi apaixonado por ela. Então, se você gostou desse livro, provavelmente você vai gostar de O Cretino que eu Odeio. Eu sempre falo desse livro aqui porque ele foi uma surpresa muito agradável. Ele também é um romance, só que ele é nacional e a edição, ela é muito linda. O meu veio autografado, claro. E aí vem a edição é a coisa mais linda, gente, de verdade. Olha só. Impecável, esse livro é impecável. E ele também tem aqui dois personagens que vão trabalhar juntos, só que a diferença é que aqui a gente tem o CEO e a secretária executiva dele. E eles se odeiam, ela principalmente, porque ela é super gentil, sabe, com as pessoas, com todo mundo. Mesmo não, a vida dela não sendo tão fácil, ela, sabe, tá ali pra ser educada, pra receber bem as pessoas. Já ele é super grosso, principalmente com a galera da empresa, mas é óbvio que tem toda uma história por trás disso que a gente vai desvendando. E é muito um sobe e desce, sabe, nossa relação com ele, porque a gente primeiro vai odiar muito a forma como ele trata as pessoas, como ele é, e aí depois a gente vai entendendo por que isso acontece, e aí ele se fecha de novo e a gente odeia ele de novo, mas no final ele se mostra com um coração, assim, maravilhoso. E a Melissa, ela reflete muito nossos sentimentos. Então, quando ele é grosso, ela também não gosta. E ela não aceita ser tratada assim. E aí, quando ele é gentil, ela já dá, assim, uma chancezinha, mas ela sempre fica com o pé atrás. Ele vai ler... Ai... Ele vai ler os livros favoritos dela, então ele é realmente um romance. E aí, por conta de uma situação do trabalho, ele vai pedir pra ela se passar por namorada dele pra fechar aí um super contrato. Então também tem a questão do fake date e enemies to lovers. Então leiam, vocês vão gostar, eu tenho certeza. Se você gostou de Farsa de Amor na Espanha, isso aqui vai entregar, pode confiar. Agora a gente vai pra um suspense. Um dos livros que eu sempre indico aqui, eu não sou leitora assídua de suspense, eu leio um aqui, outro ali, é bem difícil eu ler realmente, mas tem um estilo que eu gosto, que quem me acompanha aqui no canal há muito tempo sabe, que é investigação policial. Quando o livro de suspense foca também na investigação policial, ele me ganha logo de cara, assim, sabe? Então, um dos meus livros favoritos é Onde Está a Daisy Mason. Aqui a gente tem uma criança que foi desaparecida, e ela desapareceu no meio de uma festinha na casa dos pais, com pais e coleguinhas da escola. E aí tá todo mundo tipo assim, o que aconteceu com essa criança? Como que uma criança desaparece de uma festinha? Como que esses pais não sabem onde tá essa criança, não sabem o que aconteceu? E tantos outros pais ali presentes, como que ninguém viu o que rolou, sabe? E aí é um livro que ele vai passar em torno do detetive, é ele que vai, a maior parte do tempo, tá narrando a história, narrando as investigações, os encontros com os policiais, vendo o que tá rolando, as suspeitas, e ao mesmo tempo a gente também conhece um pouco da vida dele. Ele é difícil pra ele a questão de criança, porque teve uma situação pessoal que ele viveu, e aí a história vai se desenrolando dessa forma. A gente também tem a parte das mídias sociais aqui, que aparece como que elas influenciam, né, durante a investigação e tal. Então é um livro realmente maravilhoso, e o final é chocante, tá? O final aqui eu não imaginava, é maravilhoso, surreal. Pra quem gostou desse, né, eu indico agora um que eu li junto com os Catarses e que foi uma opinião unânime entre nós, que é um livro que ele vai te instigando de maneiras muito diferentes. Em outros vídeos eu já falei aqui pra vocês que
ele, diferentemente de alguns livros de suspense, é possível você acertar o final e isso é incrível. Por quê? Porque ele é um livro que passa grande parte dele durante a investigação. Então você vai acompanhando as pistas, a autora também deixa as pistas ali para que você consiga anotar e ter um norte de quem você acha que é suspeito. Apesar da história te conduzir para uma coisa, ela coloca pistas em que é possível você descobrir o que verdadeiramente aconteceu. E o final é magnífico. Eu estou falando de O Diário da Empregada. Esse livro aqui, ele é da editora Excelsior e eu recebi deles e a gente fez LC. Ele sempre, o e-book dele normalmente tá com desconto, então fiquem de olho. Aqui a gente vai ter 3, 4 narrações diferentes. A gente tem a narração dos policiais, né, da policial que tá investigando tudo junto com o amigo dela, e aí nessa parte a gente vê realmente as investigações, a parte de perícia, a parte de organização policial, do que eles suspeitam, do que vai deixar vazar pra mídia, do que eles acreditam que realmente aconteceu. A gente tem o diário da empregada, que é quem tá sumida, quem é que tá desaparecida, e aí a gente não tem contato com essa empregada, a gente só sabe realmente o que ela escreveu no diário dela, e aí cabe a nós confiar ou não. A gente tem os patrões dessa empregada, principalmente a patroa. A gente tem a narração dela simultânea ali com a história. E tem mais uma figura ali que a gente não sabe muito bem quem é, mas que também tá ali na história. E aí a gente tem todas essas perspectivas, esses pontos de vista do que aconteceu. E aí é por isso que eu tô falando que é mais tranquilo da gente suspeitar do final. Não é aquele final que vai te tirar o chão, tipo assim, ai meu Deus, nunca passou pela minha cabeça. Mas a história, ela é muito instigante. E eu gosto disso, de ter pistas, porque eu sinto que eu sou uma das detetives que tá tentando resolver o caso. E só tem que ter muito cuidado, porque ele tem muitos gatilhos. É mais de 18 esse livro. E a história como um todo foi muito bem escrita. Eu adorei a escrita, os personagens, as nuances de cada um deles e a história, os plots. Eu achei sensacional. Então, se você já leu, leia Onde Está Daisy Mason. Se você leu Onde Está Daisy Mason, leia Diário da Empregada. Você quer? Você quer falar de um livro? Você quer indicar que livro? Quatro Vidas de um Cachorro? Malei eu. Quem gostou? Quem já leu Jogos de Herança. E quem não leu, gente, juro, vocês precisam ler. Esse livro também é um dos meus favoritos. A trilogia. Agora vai lançar mais um, que eu tô com um pouquinho de pé atrás, porque assim, pra mim essa história, ela já tá boa. Já deu, sabe? Não sei se mais um livro... Assim, claro que eu vou gostar de ler por conta dos personagens que eu tenho apego, mas eu tô com medo de saturar, sabe? Até porque os 2 últimos livros desse aqui, eles poderiam ter sido um só, sabe? Então, assim, pra mim, o 3 já passou um pouco. 4 realmente já não sei se vai estar dando. Mas vamos voltar. Jogos de Herança, ele é um livro mais juvenil, tá? Então, ali os adolescentes, os protagonistas, eles são adolescentes que têm por volta do que 17 anos, 16, 17 anos. E tudo se passa em torno de um mistério, porque a gente tem um milionário, super milionário, que deixou toda a herança dele pra uma desconhecida, que é a Avery, a nossa protagonista. Nem ela entende. Por que que esse cara deixou todo o dinheiro dele pra mim, sendo que ele tem uma família imensa e 4 netos, que tem uma relação ali com ela direta e que vai ser meio complicado, uns são amigos, outros ela tá apaixonada, e aí é uma confusão só. E algumas pessoas dessa família querem o fim dela, né, gente? Porque a gente tá falando de milhões e milhões aqui. E então, uma das condições é que ela vá morar na casa, né, na mansão, que era dele, e aí ela vai conviver com esses jovens. Só que ele, desde sempre, gostou de charadas, esse milionário. E então a casa deles é tipo assim, sabe essas coisas de escape room? É mais ou menos isso a casa. Tudo que tu olha tem um negócio escondido e usa uma luz e, sabe, entra numa porta quando vê já tem outro lugar. Então tem muito disso, o que torna a leitura assim muito frenética, além da escrita da autora. Os capítulos, eles são pequenos, eles são fluidos e eu sinto que é tranquilo de ler. É fácil, você pega pra ler e você vai embora se deixar. É um livro, assim, que pra quem tá em ressaca, ele é ótimo pra sair justamente por essa fluidez dele, né? E pelos fatos que acontecem. Então foi uma leitura eletrizante que me prendeu muito e eu amei. Indico sempre que posso. Mas assim, vamos levar em consideração que é
um livro juvenil, então os protagonistas são adolescentes, tá? Então quem não gosta, talvez não vá gostar dessa história, apesar de que eles não são chatos. Esses adolescentes aqui, eles não são chatos, tá? Quem gostou desse, muito provavelmente, muito provável mesmo, que vai gostar de Academia dos Casos Arquivados, que é da mesma autora de Jogos de Herança e é o meu novo xodó. Eu estou panfletando este livro pra todo mundo, em todo lugar, a todo momento. Eu estou vivendo para falar deste livro. Ele tem pouquinhas páginas, são 268, eu acho, e é muito rápido de ler. É uma característica da autora. Ele também é um livro juvenil. E aqui, se você gostou também do estilo de investigação policial ali, de Diário da Empregada, de Onde Está Daisy Mason, você provavelmente também vai gostar, apesar de que aqui é mais leve, porque a gente tá falando de um livro juvenil, mas aqui também é focado 100% na investigação. A nossa protagonista, ela tem também 17 anos e ela tem um talento natural, que ela consegue enxergar e ver o que você tá pensando. Ver não. Deixa eu me corrigir que pode parecer sobrenatural, mas não é. Ela, através da maneira que você se porta, que você fala, que você se veste, o que você pede pra comer, o carro que você usa, ela consegue ler os seus pensamentos. Ela consegue, sabe, a partir do seu comportamento, imaginar como que você tá pensando. E aí o FBI vai atrás dela por conta disso, porque eles estão montando um projeto que é chamado Os Naturais. Lá tem outros adolescentes que também têm talentos ou parecidos ou muito diferentes, mas que vão ajudá-los a desvendar casos arquivados de serial killers. Então eles estão montando essa galerinha aí pra conseguir encontrar esses criminosos, mas de casos já arquivados. Acontece que durante a história rola a investigação de um serial killer que tá matando agora, atualmente. E ele tem traços muito parecidos com o que aconteceu com a mãe dela, porque a mãe dela tá desaparecida tem 5 anos. Quem viu toda uma cena de crime foi ela que encontrou a própria Cassie. Então ela quer atuar nesse caso porque ela acha que isso tem muito a ver com a mãe dela e com ela. Mas o FBI proíbe porque eles querem que eles trabalhem só em casos arquivados. Enfim, aí a história vai se desenrolando. No total são 4 livros e o primeiro... uma delícia. Ai, gente, uma delícia, uma delícia. Vou recomendar isso aqui sempre, pra toda a minha vida. E aí, por fim, a gente tem um hot. Bem hot. Não que o primeiro romance que eu indiquei não tem, ele tem, tá? Ele tem hot. Mas aqui é uma pegada diferente. Ali a gente já tem uma coisa mais trabalho, mais contemporâneo, mais adulto. E aqui a gente tem uma vibe mais jovem, adulto, mais voltada pros estudos e não pro trabalho. Estou falando de O Acordo. É uma série muito famosa da Ellie Kennedy, que são vários livros. Aí tem Amores Improváveis, que são 4, depois tem Briaru, que são 4 também. E aí ela continua lançando livros agora, que deu muito certo, né? Aqui a gente tem os protagonistas desse primeiro livro, na verdade das séries em geral, o que ela aborda são a vida acadêmica deles. Em todos eles, os caras são jogadores de hóquei. E tem aquela vibe, né? Ah, eles pegam todo mundo e tal. E aí tem a protagonista feminina. Nesse primeiro livro, que a Hannah, ela tem uma história muito complicada com o passado dela. Então a autora trabalha isso lindamente aqui. E muito hot. Muitas festas, muito hot. Então se você gostou desse aqui, muito provavelmente você vai gostar de Em Rota de Colisão, que é um livro da Out. Eu até me surpreendi, porque a Out, ela normalmente lança livros juvenis. E aqui é um livro, não se engane pela capa, tá? Porque tem muita tensão sexual entre os protagonistas. Apesar de que ele tem menos hot do que aqui, ele tem essa pegada bem sensuelen, assim. Então tem que também ter cuidado e ter a idade suficiente pra ler. E aí a gente tem aqui a Summer e o Aiden. A Summer, ela é estudante de psicologia, ela tá tentando aí apresentar, fazer um trabalho e conseguir uma orientadora muito renomada pro que ela quer, porque ela quer trabalhar ali como psicologia esportiva. E aí ela conseguiu uma orientadora, só que essa orientadora fala pra ela que o trabalho tem que ser com o tema jogadores de hóquei, tem que ser a respeito do hóquei. E o problema é que a Summer tem um passado com o pai, que era jogador, então é uma história muito complicada deles dois, e ela sabe disso, inclusive, como psicóloga, ela fala a respeito desses traumas, mas ela não tá pronta pra superar.
mas a orientadora obriga ela a fazer isso. Ou é isso ou não tem orientação. E aí ela vai fazer e ela pega o capitão do time, pega em vários sentidos, pega ele pra fazer o trabalho porque ele tá de castigo, porque o time deu uma festa e o treinador falou assim, vai ser você que vai fazer isso daí. E aí vai se desenrolar, ele logo se apaixona por ela, mas ela não quer nada sério, principalmente com um jogador de hóquei. Então a história vai se desenrolando dessa forma, mas também fala muito sobre... Aqui, diferentemente de aposta, não foca 100% no casal, porque mostra muito o pessoal da Sami. O fato dela se dedicar tanto para os estudos e querer alavancar sua carreira, querer conseguir entregar aquilo que ela se propõe a fazer, a relação dela com a família dela. Então, é muito focado nisso, no romance, óbvio, mas na carreira dela, nos estudos dela e na relação familiar, que é bem conturbada. Então eu gostei muito. Tem umas cenas, gente, que dá uma vergonha, tá? Eu já vou avisar. Tem umas cenas que você vai ficar com muita vergonha alheia de ter lido isso. Porque tem que ter, né? Essa ceninha, tem que ter. Mas eu senti leve lendo o livro, ele é muito rapidinho também, então pra mim é o de menos, assim, sabe? Eu lendo no meu quarto, tá tudo bem. E gostei, então fica aí essa indicação pra vocês. Esses foram os livrinhos de indicação pra vocês hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar voltar a postar 2 vídeos por semana, normalmente sendo um vlog e um vídeo indicando livros ou falando sobre os meus estudos, enfim, que é o que eu faço. Então se você gosta e curte acompanhar esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal e me acompanhe nas outras redes sociais. Eu e Betina, vem dar tchau, Betina. Eu e Betina estamos nos retirando, porque estamos nos preparando para o almoço, né, filha? E mais tarde a gente se encontra. Um beijo e até a próxima. Tchau!